A maior frustração de Lúcifer é o fato dele não ter o poder criador. A Bíblia diz que Lúcifer era o quarto lá no céu, ou seja, o primeiro da hoste angélica. Depois da Trindade, o primeiro era Lúcifer. Ele foi empoderado com muito poder mesmo. Tem muito poder. No entanto, ele não é criador. E isso o rebaixa diante de Deus ao nível de anjo mesmo. Deus é o criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas. Satanás não cria nada. Ele gostaria de ter o poder para criador, de ser criador, mas ele não tem o poder de ser criador. Que implicação isso tem com o fato de Deus ter estabelecido o sábado como o seu dia, o dia do Senhor? Talvez alguns aqui tenham essa dúvida. Antes de a gente entrar nesse assunto e lermos aqui o texto que eu separei para a gente ler, eu gostaria de fazer um apelo aqui para possíveis líderes religiosos, pastores de outras denominações. Eu acho muito difícil que isso aconteça, de cair essa live aqui diante de um pastor que prega na sua igreja que o domingo é o dia do Senhor. Não sei onde esses pastores encontram isso para ser pregado, porque não há um texto na Bíblia, um só, queridos, um só, para se formar essa doutrinação. Interpreta-se que porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo é santo. Mas essa é uma instituição puramente católica e os próprios católicos declaram claramente isso, que eles estabeleceram o domingo como sendo santo por livre e espontânea vontade, e há escritos católicos que dizem que não foi por argumentação bíblica, mas a igreja em sua autoridade tomou essa decisão. Tinha que alguém fazer isso, porque a Bíblia não aponta em lugar nenhum o domingo como o dia do Senhor. Aí é por isso que a Bíblia diz que Babilônia tem suas filhas. É por isso que a Bíblia diz que Babilônia é seguida por suas filhas e que elas estão embriagadas com o mesmo vinho, trazendo para si a autoridade para determinar o que é santo e o que não é na Bíblia. Muito bem. Queria dar um recado aqui a todos os líderes religiosos que porventura venham a ver esse vídeo. Para de enganar a tua comunidade. Para de enganar o teu povo. E eu sei que muitas vezes você, líder religioso, que pensa dessa forma, eu sei que muitas vezes você faz isso por falta de conhecimento. E a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. O argumento principal é que Deus deu o sábado para os judeus. E eu não vou fazer um estudo aqui aplicado, sistemático sobre o sábado. Eu quero apenas uma coisa. Eu vou usar aqui apenas um argumento para que você jamais tenha dúvida de que o sábado foi separado por Deus para a humanidade, não para o povo de Israel. Então abre a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, tá? Gênesis capítulo 2, verso 2. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui hoje, tá? Quem é adventista, quem está estudando a respeito do sábado, faz essa anotação ainda que eu vou te dizer aqui, com base nesse texto do capítulo 2. Vamos lá. Em havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia. Tem muita gente que diz que Deus terminou a obra de criação no 6º dia. Ele acabou tudo. A Bíblia não diz isso. O que é que a Bíblia diz que você acabou de ler aí no verso 2? E havendo Deus terminado, em que dia a criação foi terminada? A criação foi terminada no 7º dia. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia. No mesmo dia que ele termina a obra, ele também descansa. Por quê? Por que é importante você saber disso? Porque, de certa forma, esse texto deixa muito claro para você, meu querido pastor, meu querido irmão, líder. Esse texto deixa claro que o sábado faz parte da criação. Ou seja, Deus criou o sábado na semana da criação. O sábado foi instituído por Deus na criação, não lá quando os judeus começaram a existir como povo. Não. Mentira, viu, pastor? Para de mentir. Deus não estabeleceu o sábado para Israel.
O sábado foi estabelecido lá no Éden, quando o mundo foi criado. A Bíblia diz que a criação terminou no dia 7º. Talvez você nunca tenha reparado nisso, né? Tem muito adventista que nem sabe disso, fica usando textos para falar do sábado. Você não precisa usar muito texto, não. Se a pessoa que estiver estudando a Bíblia com você for sincera e quer obedecer a Deus, ela vai entender o que está escrito aqui, ó. Vou ler de novo. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, continuação, de toda a obra que tinha feito. Aí o que é que ele faz nesse dia que ele termina? O 7º dia. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Se você procurar um líder religioso para perguntar sobre o sábado, ele disser assim para você, olha, o sábado foi para os judeus, aí você leva ele para Gênesis capítulo 2, verso 2, e diz, pastor, então me explica por que é que Deus, quando criou a terra, ele terminou a sua obra no 7º dia, estabeleceu o sábado como parte do ciclo da semana e ainda disse que esse dia seria abençoado, santificado, e ele mesmo, que nem precisava descansar, descansou nesse dia das obras que tinha feito. Você não precisa mergulhar fundo, querido, para entender que o sábado é um dia santo, estabelecido por Deus como memorial da criação. Então quero dizer para vocês algumas coisas que esse texto aqui nos ensina. Presta atenção aí. O término da criação, é o comentário bíblico que diz isso, tá? O término da criação se encontra intimamente ligado à criação do sábado. Então, o sábado foi criado. Que história é essa, pastor? Que o sábado foi criado? Não é história minha, não. É a Bíblia que diz. Você acabou de ler. E se você for lá no Novo Testamento ver Jesus falando do sábado, quando ele foi criticado por fazer o bem aos sábados, o que é que ele diz àqueles homens? O sábado foi criado para o homem. O sábado foi criado. Então não esquece isso, tá? Deus criou o sábado. Tem nada a ver com o povo judeu. Para de mentir, pastor. Para de inventar moda para seguir o que a doutrina católica apostólica romana estabeleceu. O domingo como dia santo, por sua própria autoridade, não por autoridade bíblica. E a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou te dar somente esse verso hoje. Você que está estudando sobre o sábado. Você deve entender isso definitivamente. O sábado foi criado lá, na criação. Criado. Jesus falou que o sábado foi criado, tá? Com que finalidade o sábado foi criado? Deus estabeleceu o sábado para ser santo. Deus abençoou, santificou esse dia. É um dia abençoado, diferenciado. Eu tenho um filho que nasceu às 10 horas da noite da sexta-feira. E eu passei a minha vida brigando com algumas pessoas, dizendo, que as pessoas diziam, ele nasceu na sexta-feira. Eu dizia, não, nasceu no sábado. Porque depois do pôr do sol da sexta-feira, inicia-se o sábado, como na criação, de uma tarde a outra. Então, ele nasceu no sábado. Por que eu queria dizer que meu filho nasceu no sábado? Para dizer, ele é uma bênção sabática. Porque todas as coisas que acontecem no sábado são diferentes. Porque Deus, lá na criação, abençoou e separou esse dia. Eu não preciso mais de nenhuma argumentação para fazer desse dia um dia santo. Porque Deus o fez assim. Tem nada a ver com o judeu. Tem nada a ver com Jesus morrer na cruz e acabar com o sábado. Ele não morreu na cruz para destruir a sua própria criação. Agora você vai entender por que a maior frustração de Satanás é o de não ser criador. E você também vai entender por que é que Satanás tem lutado durante toda a sua existência para desqualificar o sábado como dia do Senhor. Porque é o sábado que determina que Cristo é criador. E essa é a maior desavença de Satanás com Deus. Ele queria esse poder. Ele precisa desse poder para se sobrepor, mas ele nunca vai ter esse poder. Somente Deus é criador. E o marco da criação é o sábado. É quando Deus estabelece o seu próprio título diante da raça humana que está sendo criada. Eu sou o teu criador. Muito bem, queridos. Vamos lá. Vamos continuar. O 7º dia é o auge supremo da criação, por abrir tempo e espaço
para a santidade e a comunhão. A santidade e a comunhão. Então, Deus descansou não porque estivesse cansado, mas porque valoriza a comunidade. De todos os dias da criação, o Senhor só abençoou, olha isso aqui, querido. O Senhor só abençoou o sábado e santificou o sábado. Você pode até dizer, eu posso santificar outro dia. Você pode até santificar outro dia, mas vai ficar fora da bênção e da santidade desse dia que Deus separou e santificou lá na criação. Não no deserto. Lá na criação, meu irmão. Viu, pastor? Lá na criação, tá? Na criação. O sétimo dia é indicado que pertence a ele de maneira especial. O sétimo dia é indicado como um dia que pertence a ele de maneira especial. A bênção sobre o sétimo dia está intrinsecamente relacionada com a santificação do sábado, que ocorre de novo, lá em Êxodo 20, 8 a 11. É quando Deus estabelece os mandamentos para o povo de Israel e traz de lá da criação o sábado. Por isso ele disse, lembra-te do dia de sábado. Porque alguns estavam esquecendo. E Deus sabia também que Babilônia se levantaria para se opor ao sábado, porque essa é a maior frustração de Satanás. Deus sabia que isso ia acontecer. Então, por isso ele diz, no único mandamento, ele usa essa palavra, é o único mandamento. Lembra-te, tá? Do sábado. Não esquece do sábado. Ele é o memorial da criação. O memorial da criação. Muito bem, queridos. O descanso sabático não se originou com a ordem divina dada a Israel no Monte Sinai. Percebeu? Não se originou lá. Em vez disso, começou a atividade pessoal e criativa de Deus durante a semana da criação. Durante a semana da criação, Deus estabelece o seu título como Criador através da instituição do sábado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem pessoas aí que ainda criticam esse dia, que chamam você até de seita, porque você guarda o sábado. Você faz parte de uma minoria do mundo, uma minoria que poucas pessoas ainda guardam o sábado, poucas pessoas atendem a esse chamado de lembrar do sábado como dia santo. Só que eu encerro essa meditação dizendo para você que lá em Apocalipse, nas últimas mensagens de Deus para o mundo, ele relembra o seu ato criador. O sábado vai voltar a ser objeto de atenção do mundo inteiro. Vão querer estabelecer um sábado espúrio, falso, enganoso. Talvez amanhã, que é dia da preparação, a gente ainda continue um pouco mais desse assunto que ele demanda mais tempo. Mas lá em Apocalipse você vai ver as mensagens dos três anjos. Como é que começa a mensagem dos três anjos? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que... Aí pega-se lá um pedaço de Gênesis, um pedaço de Êxodo e traz aqui para Apocalipse. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é isso? Menção ao Criador. Adorem ao Criador, não à criatura. Adorem a Deus, não a Satanás. Por isso, o domingo ou qualquer outro dia que é colocado no lugar do sábado é um símbolo de adoração satânica. Você que continua adorando e observando o domingo como dia santo por causa de tradição, pensa nisso, tá? Isso é muito sério, meu irmão. Muito sério, minha irmã. Não vá por conta da tradição contra o que a Bíblia diz. Receba o sábado como o dia do Senhor, preparado para você. Jesus disse, o sábado foi criado por causa do homem. Deus deu de presente para o homem o sábado. Deus já é santo, ele não precisa do sábado para se santificar, mas o homem necessita de parar no meio da semana, num dia especial estabelecido com Deus, para revitalizar a sua santidade, para buscar aproximação e intimidade com Deus. Todos os dias a gente faz isso, mas Deus disse, olha, tem um dia na semana que não pode ser no meio da correria, misturado com o teu trabalho, você precisa parar para se dedicar à comunhão, à santidade, à bênção.
Daqui a pouco, queridos, esse assunto vai ser tema do mundo todo. Assunto do mundo todo. E Satanás vai querer confundir as nossas mentes, estabelecendo um sábado que a gente chama de sábado espúrio, um falso sábado. Qualquer dia pode ser adorado, qualquer dia pode ser separado. Te prepara, meu irmão, nós estamos no tempo do fim e essa é uma verdade que está chegando muito rapidamente. Que verdade, pastor? A verdade de que o sábado espúrio, o falso sábado, será implantado rapidamente, com várias razões para isso que vocês vão perceber e já estão percebendo alguns de vocês. A gente vai abordar esse assunto um pouco mais à frente, talvez amanhã. Mas eu quero deixar para você aqui muito claro que o sábado foi estabelecido na criação. Ele começa em Gênesis e ele aparece no Apocalipse. E no Apocalipse Deus diz assim, olha, chega dessa palhaçada. Chega dessa palhaçada. Façam o que está na palavra de Deus e vocês estarão seguros. Vejam o que está escrito lá em Gênesis. Você não precisa de outros textos. Ah, me prove, me prove. Você não precisa de provas. Tem muita gente que vive buscando respostas de Deus a respeito de determinadas coisas que já estão reveladas. Deus não terá por inocente aquele que recebeu a mensagem. Não adianta a gente ficar escolhendo no que crer. Devemos crer naquilo que o Senhor nos diz. O Senhor Jesus disse, vós me amais quando fazeis o que vos mando.